Olá, muito boa noite a todos. Hoje, do dia 19 de março de 2020, às 11 horas e 9 minutos, vou falar com vocês aqui sobre um decreto, o decreto 33519, que foi baixado hoje pelo governador do estado, Camilo Santana. É algo muito sério, prestem atenção. Foi necessário, porque as pessoas estão, vou logo começar dizendo isso, que as pessoas estão brincando com a vida, certo? As pessoas estão brincando com a sua saúde, com o seu bem-estar e dos que estão próximos. Tá? Vocês sabem, eu sou advogado criminalista e da área de família, mas também sou pastor, sou um estudioso da palavra de Deus e creio que todo mundo morre na data que é para morrer. Quem for morrer agora, nessa época, vai morrer ou de coronavírus ou de outra coisa qualquer. Mas o bem-estar, o sofrimento com a doença, tá? E outras consequências, cabe a nós evitarmos, tá bom? Cabe a nós evitarmos. Uma pessoa que tem o coronavírus, mesmo que não venha morrer, o sofrimento é muito grande. Imagine a sensação de estar morrendo afogado no seco. Eu vi vídeos aí terríveis, né? É uma insuficiência respiratória. E pessoas também que já ficaram curadas, mas passaram pelo sofrimento, ser entubado e tudo. Sedado, né, induzido em coma e tudo. Então vamos lá, vamos falar do que interessa aqui, vamos falar do decreto. Decreto necessário porque pessoas de Fortaleza acho que estão pensando que tudo é uma grande brincadeira, uma invenção da mídia, só pode. Né? Não estão vendo o que está acontecendo na Itália. Né? Já postei até um vídeo de uma amiga minha que mora na Itália, apavorada e chorando porque está vendo lá morrer 450 pessoas num dia. Está vendo lá a família não ter direito de enterrar o seu ente querido. O corpo é cremado pelo governo e entregue depois a cinza. Você não sabe nem de quem é aquela cinza ali. É entregue depois. Nossa contenção de saúde pública. Então vamos começar aqui. Eu vou ler aqui o decreto, tá? E vamos aqui ver ponto a ponto o que é que esse decreto fala. O decreto 33.519, de 19 de março de 2020. Vamos logo pular a introdução, vamos aqui ao artigo 1º. Em caráter excepcional e por se fazer necessário intensificar as medidas de restrições previstas no Decreto-Lei 33.510, 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica suspensa em todo o território estadual por 10 dias a partir da 0 hora do dia 20 de março de 2020, passível de prorrogável o funcionamento de... Olha o que fica proibido o funcionamento. Abrir. Inciso 1. Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres. Qualquer comércio de venda de comida ou de bebida está proibido de abrir. Inciso 2. Templos, igrejas e demais instituições religiosas. Aqui eu não vou adentrar agora ao mérito da constitucionalidade ou não do decreto, mas o decreto está proibindo aqui a abertura de qualquer templo, igreja, seja qual for. 3. Museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado. Aqui o governo está usando a força, certo? Inclusive para interferir em empresas privadas, em equipamentos privados. 4. Academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares. 5. Lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada. 6. Shopping center, galeria, centro comercial e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviço de saúde no interior dos referidos estabelecimentos. Então, todo shopping center vai ter que fechar, à exceção de farmácias, supermercados, né, mercantis, lojas que prestem serviço de saúde, né, dentro do estabelecimento. 7. Feiras de exposição. 8. Indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, bebidas, produtos hospitalares e laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores. Ou seja, a preocupação aqui
é que mesmo esses estabelecimentos são indústrias, não tem aberto atendimento ao público, mas tem uns funcionários dentro. Cada um vem de uma região, vem de uma família, vem de uma casa, vem de um transporte público. E é isso que leva à contaminação. As indústrias estão fechadas por decreto, salvo essas de ramo farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares e laboratoriais. O resto fecha. E o parágrafo 1º diz: no prazo a que se refere o caput deste artigo, também ficam vedadas e interrompidos. Preste atenção agora, que agora é com você, comigo, pessoa física, pessoa natural, né? Que não é indústria, não é empresa. Veja as proibições. Inciso 1. Frequência a barracas de praia, lagoa, rio e piscina pública, ou quaisquer outros locais de uso coletivo e que permitam aglomeração de pessoas. Ei, povo, está proibido agora. E nós vamos ver que tem multa alta, tem força policial que está autorizada a ser usada pelo decreto. Tá bom? Frequência a barraca de praia, lagoa, rio e piscinas públicas, ou quaisquer outros locais de uso coletivo que permitam aglomeração de pessoas. Está proibido pelo decreto do governador. Inciso 2. Operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, ou seja, está proibido o tráfego de ônibus de um município para o outro, Fortaleza, Calcaia, Fortaleza, Eusébio, Fortaleza, Quirais, e os municípios entre si. E metropolitano de passageiros, regular e complementar, ou seja, transporte vai parar, tá? Não adianta tentar ir trabalhar, não adianta, vai parar todos os ônibus, vão parar. 3. Operação do serviço metroviário. Metrô parou, né? O nosso metrô aqui, que é um projeto de metrô, mas parou. O parágrafo 2º diz: não incorrem na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa, meio de comunicação, telecomunicação em geral, serviço de call center, estabelecimentos médicos, odontológicos, para serviços de emergências hospitalares, laboratórios de análise clínica, farmacêuticos, psicológicos, clínicas, de fisioterapia e vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidoras de energia elétrica, serviço de telecomunicações, segurança privada, posto de combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, loja de produtos para animais, lavanderias e supermercados ou congêneres. Meu irmão, o decreto é muito detalhista. Preste atenção que o decreto fala exatamente quem pode abrir e quem pode fechar. O que é que a lei diz, né? Nós, cidadãos, vivemos sob a égide da lei da seguinte forma: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, nós, cidadãos comuns, não somos obrigados a fazer algo ou deixar de fazer algo, a não ser em virtude de lei. E aqui tem uma lei, agora um decreto do governador do estado, da autoridade competente, determinando o que você vai poder fazer ou não nesse período de exceção. Tá? Vamos ver o que mais interessa aqui para nós. O parágrafo 3º fala o seguinte: a suspensão de atividades a que se refere o inciso 1, ou seja, lá dos restaurantes, bares, de todas as empresas privadas, do caput deste artigo, não se aplica a bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes. Ou seja, hotel e pousada, se você está no resort, está no hotel, está numa pousada e tem um bar e um restaurante, ele vai continuar funcionando, mas para atender somente os hóspedes, não pode atender ninguém de fora. Parágrafo 4º. No período de que trata o caput deste artigo, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviço de entrega, inclusive por aplicativo. Então, quem tem lanchonete, quem tem o seu trailer, quem tem o seu restaurante, vai poder funcionar de portas cerradas, portas fechadas, apenas com atendimento delivery. O motoqueiro, o carro, seja quem for, vai fazer a entrega. Tá ok? Parágrafo 5º.
Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviço de entrega, inclusive por aplicativo, vedado em qualquer caso o atendimento presencial de clientes nas suas dependências. Aqui é o seguinte, qualquer loja, você tem uma loja, seja de que for, gênero alimentício ou outra qualquer que tem que fechar, roupa, celular, o que for, você pode continuar vendendo, desde que seja pela internet, por aplicativo. Tá ok? Aqui tem outras consequências, desdobramentos, né? Código consumidor, por exemplo. Né? Muda a regra, quem compra presencial e quem compra fora, direito de arrependimento, mas aí é outra matéria. Parágrafo 6º. A vedação prevista no inciso 2, parágrafo 1º desse artigo, iniciar-se-á a partir da 0 hora do dia 23 de março de 2020, tá? Até lá, devendo as empresas de transporte rodoviário se ajustar às novas medidas. Ele deu aqui um prazo, vai iniciar, né, hoje é dia 19, sexta-feira é 20, e tem a partir de segunda-feira, certo? 0 hora de domingo para segunda, que é para as pessoas irem se ajustando aí. Mas, pelo amor de Deus, pelo amor à sua vida, à sua saúde e da sua família, já comece de agora a não sair de casa. Tá? Vamos continuar aqui no decreto. Parágrafo 8º. Excetuam-se da vedação prevista no inciso 8º do caput deste artigo as indústrias e as empresas que funcionam ou fornecem bens para a zona de processamento de exportação do Ceará. Aqui não interessa para o cidadão comum. Artigo 9º. A vedação que se refere o inciso 3, parágrafo 1º deste artigo terá início a partir da 0 hora do dia 21 de março de 2020. Então vamos lá. Que eu estou lendo agora o decreto, não tinha lido ainda. Parágrafo 9º fala do inciso 3, parágrafo 1º. O que é o inciso 3? Operação do serviço metroviário. Tá? Já começa a valer às 0 hora do dia 21, tá? Não se aplica o inciso 10º, o parágrafo 10º, não se aplica o disposto neste artigo ao transporte de carga no âmbito estadual. Por quê? Porque as cargas têm que ser levadas e trazidas, álcool gel, combustível, alimento. Então, o transporte, né, rodoviário de cargas continua, esse aí continua. Claro que vai ter uma fiscalização rigorosa. Parágrafo 11º. No período a que se refere o caput deste artigo, os postos de combustíveis em território estadual funcionarão apenas de sábado a sábado, das 7 às 19. Preste atenção, postos de combustíveis não vão abrir aos domingos. Tá ok? De 7 às 19 horas vão funcionar os postos de combustível, de 7 da manhã às 19 horas, ou seja, de 7 às 7. Tá ok? Parágrafo 12º. O descumprimento, preste atenção aqui, viu? O descumprimento de disposto nesse artigo ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até R$50 mil, sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego de força policial. Aqui está falando de uma multa de R$50 mil do artigo 1º. O artigo 1º falou de tudo que eu lhe falei até agora: empresas, restaurantes, a pessoa física que fica andando aí em locais de aglomeração, de praia, barraca de praia, piscina pública, rio, seja o que for, você pode levar uma multa de R$50 mil. Artigo 2º. Para atendimento dos fins deste decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas: isolamento, assim considerada a separação de pessoas, bens contaminados, transportes e bagagens, no âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Inciso 2º. Quarentena, assim considerada restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte no âmbito da sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação. E aqui continua, ou a propagação do coronavírus. Aqui o inciso 3º do parágrafo 2º, do artigo 2º, diz o seguinte:
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinas e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, são coisas que podem ser imputadas ao cidadão pela força, pelo Estado, tá ok? Não adianta, isso aqui nós temos que cooperar, não adianta querer resistir a isso. Veja como é sério, o inciso 4º aqui do artigo 2º. Aliás, o inciso 5º ainda, né? Não, o inciso 4º. Estudo ou investigação de epidemiológica. O 5, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. É o Estado que vai conduzir, não é você não, do seu parente não. Veja como a coisa é séria. Parágrafo 1º do artigo 2º. A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a propagação do coronavírus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de emergência. Parágrafo 2º. As pessoas com quadro de Covid-19 confirmado laboratorialmente ou por meio de quadro clínico epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatoriamente, imediatamente permanecer em isolamento domiciliar, mandatário, ou seja, vai ser compulsório, obrigatório, não poderão sair do isolamento sem liberação explícita da autoridade sanitária local, representada por médico ou equipe técnica da vigilância sanitária epidemiológica. Meu amigo, se você tiver com coronavírus, tem que ser comunicado, você vai ficar em quarentena e só pode sair de casa para sair no portão com a autoridade, com a autorização da autoridade sanitária. Artigo 3º. Durante o período de emergência em saúde decretado no Estado, todo e qualquer veículo de transporte rodoviário de passageiros, regular ou alternativo proveniente do Estado, de estados onde já decretada a situação de emergência por conta do coronavírus, deverá, quando da entrada no território estadual, passar por inspeção da Polícia Rodoviária Estadual, a fim de que seja averiguada a existência do veículo de passageiro com sintoma da infecção. Mesmo os transportes de carga que vierem de estados onde já está decretada a emergência, ou seja, todos, para entrar no Ceará, tem que passar por inspeção para ver se o motorista, se tem algum passageiro com coronavírus. Parágrafo 1º. Detectada na inspeção de que trata este artigo que passageiro do transporte rodoviário encontra-se com sintomas do novo coronavírus, providências deverão ser adotadas pelas autoridades estaduais para regresso do caso suspeito para o seu estado de origem, tomando-se os cuidados necessários para a preservação da saúde do passageiro e evitando a disseminação da doença. Ele vai ser deportado do Ceará para outro estado. Já pensou? Coisas que nunca vimos antes. Parágrafo 2º. Para o fim deste artigo, a Polícia Rodoviária Estadual poderá proceder, se necessário, à medição da temperatura dos passageiros, podendo também ser auxiliada por equipes de saúde disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa que interessa a você, cidadão. Ponto facultativo para o serviço público estadual, né, artigo 5º, claro. Bom, é isso. O que interessava era isso. Pessoal, é muito sério, tá? Aqui eu quero finalizar dizendo o seguinte. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Não entre em pânico, não tem por que se abalar. Essas medidas do governo do Estado são duras, mas são necessárias. Tá? A igreja não vai parar, a igreja responsável não vai parar, o ministério do qual eu sou pastor presidente não irá parar. Nós continuaremos tendo os cultos transmitidos ao vivo pelo YouTube aos domingos às 17 horas. Né? O canal Pastor Carlos Rebouças, é só se inscrever e ativar a notificação. Nós temos orações às quartas-feiras. Ontem nós fizemos nossa primeira oração por meio do aplicativo Hangout, é ao vivo, todas as pessoas entram ao vivo, não é um vídeo que você fica passivo assistindo. Todas as pessoas realmente entram ao vivo, cada um fala e aparece a sua imagem no aplicativo falando online. Nós tivemos inclusive ontem 2 pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo no momento dessa oração, foi uma oração fantástica ontem. Quem quiser participar, entre em contato por meio do WhatsApp da igreja, que é 85 98655
8825, né, que nós passamos o link para você baixar o Hangout, e também quando tiver as reuniões de oração, nós mandamos o link da reunião e você entra e participa, tá bom? Então não se apavore, não entre em pânico, mas também não faça como as pessoas. Eu vi vídeos aí das pessoas indo para aquele Ordões agora à noite, lotado, pelo amor de Deus. Eu vi vídeos de senhores hoje de manhã andando na beira-mar, dizendo que podia andar, grupo de risco andando na beira-mar. Né? Vamos ter o entendimento de que quarentena, né, isolamento social não é férias. Você mora no condomínio, você não pode ir para a piscina, não. Você não pode ir para a piscina. Você não pode ir para a quadra. Eu vi aqui hoje, no condomínio aqui, no Eusébio aqui, eu digo não porque é público, está na internet, o condomínio ali Alphaville, Eusébio, pessoas inclusive famosas ali jogando futebol e achando aquilo bonito e com plateia e tudo. Ei, é grave. Prestem atenção no que está acontecendo na Itália. Vejam aí o vídeo que eu postei da Babi Moreira, que mora na Itália, para vocês verem a que vocês estão submetendo os outros e vocês mesmos e as suas famílias. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nós temos que orar sem cessar. A palavra do Senhor diz que a arma do cristão é a oração e que Deus atende a oração. A oração do justo é eficaz nos seus pedidos, nos seus efeitos. Tá? Busca o Senhor de todo o coração e entendimento. E que Deus te abençoe.